Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra do Senhor. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco por esse WhatsApp. DDD 99, telefone 991520454. Diga seu nome, a cidade onde você mora e coloque aí Revista Betel, porque eu comento outras revistas, então preciso que você coloque aí Revista Betel. Eu envio para você semanalmente todo esse material gratuitamente. Nós estamos estudando nas revistas da editora Betel adultos com o tema Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Nós temos aí como autor da revista o pastor Eliel Alencar. Já estudamos na lição 1, os discípulos de Cristo são novas criaturas, na lição 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo, na lição 3, os compromissos dos discípulos de Cristo, na lição 4, os discípulos de Cristo e a tentação, na lição 5, a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo, na lição 6, oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo, na lição 7, vencendo as estratégias e propostas do inimigo, na lição 8, os discípulos de Cristo e o bom ânimo, na lição 9, os discípulos de Cristo e o processo da santificação, e hoje vamos estudar aí na lição 10, a missão dos discípulos de Cristo. Na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, nossa missão é anunciar o Evangelho. Subtópico 1, a missão do discípulo de Cristo é continuar a sua missão. Subtópico 2, a missão do discípulo de Cristo é anunciar o Evangelho. Subtópico 3, a missão do discípulo de Cristo é fazer discípulos. Tópico 2, Jesus Cristo, nosso exemplo maior. Subtópico 1, viver como Jesus Cristo viveu. Subtópico 2, Jesus Cristo, nosso exemplo de humildade. Subtópico 3, Jesus Cristo, nosso exemplo de compaixão. Tópico 3, enfrentando desafios e perseguições por amor a Cristo. Subtópico 1, negando-se a si mesmo. Subtópico 2, deixando tudo por amor a Jesus. Subtópico 3, bons frutos na missão. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós vemos aí a grande comissão, que está registrada tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de João. É uma ordem específica de Jesus, está no imperativo, ide, né? Então, é para todos os discípulos, ou seja, todos aqueles que ouviram o Evangelho e creram, se tornaram então discípulos de Jesus Cristo, aprendizes de Jesus Cristo, continuando, né, a mesma tarefa de Jesus Cristo em pregar o Evangelho por todas as partes. E não só pregar, como ensinar e também curar a todos, que era o que Jesus fazia. Então nós damos continuidade a esse Evangelho. É Jesus Cristo continuando a pregar, a ensinar, a curar a todos, agora através de nós, que temos o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, capacitando Jesus para fazer todas aquelas obras. Assim como Jesus disse aos discípulos, ser-me-eis testemunhas, nós também somos testemunhas da vida, morte e ressurreição de Jesus. Assim como Jesus disse que deveriam pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra, então nós também temos a mesma ordem de Jesus. Então, para pregarmos o Evangelho a toda criatura, todos os seres humanos devem ouvir o Evangelho, devem ter a oportunidade de ouvirem, crerem e serem salvos. A mensagem é sempre Jesus Cristo, seu nascimento aqui como homem, sua vida na terra como homem, sua morte na cruz em nosso lugar e sua ressurreição. Este é o Evangelho. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, devemos cumprir com perseverança, humildade e compaixão a missão que Ele nos entregou. Cremos que todos aqueles que estão nos ouvindo são discípulos de Jesus Cristo.
Então, todos os discípulos devem pregar, ensinar, ministrar curas, libertações a todas as pessoas. Nós continuamos a missão de Jesus Cristo. Agora temos que ter perseverança, perseverar, ou seja, dar continuidade, não parar nunca, não voltar atrás. Estamos sempre crescendo, desenvolvendo. A palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Com humildade, que significa sempre sabendo que é Jesus Cristo fazendo através de nós, através do Espírito Santo que mora em nós. Nunca é nossa sabedoria, nunca é o nosso poder, nunca é a nossa capacidade, nunca é nossa intelectualidade. Sempre Deus é que está fazendo através de nós. Nós somos canais, nós somos vasos. E temos que ter muita compaixão, ou seja, olharmos, para as pessoas e ver a necessidade que eles têm de ouvir o Evangelho, de serem salvos. Termos amor por eles, desejarmos a salvação deles, olharmos não com olhos de reprovação, de julgamento, de condenação, mas de amor, de misericórdia. Textos de referência: Marcos 16, de 15 a 20. Leamos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Não é à toa que muitos, reformados, muitos entendidos da teologia, querem porque querem tirar esse capítulo aí da Bíblia, Querem dizer que é uma interpolação, que foi escrito depois, não sei o quê. É terrível para eles, Para quem nega o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas e os dons do Espírito Santo, é difícil. Esse capítulo aí é terrível, Porque mostra qual é a igreja verdadeira e qual que não é. Olha aí, estes sinais seguirão os que crerem. Então, nós cremos. Então, esses sinais devem acontecer em nossas vidas, Então, a ordem está aí. Ide por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Todo mundo é todo mundo. Todo mundo que existe. Todos os lugares onde tiver alguém, aí é todo mundo. Pode ser na lua, é todo mundo. Então, ide é uma ordem. Pregai é uma ordem. Aí você fala: não sei pregar. Pregar? Pregar é testemunhar. O que Jesus fez na sua vida? Como é que você ora? Como você era e o que você é hoje? Você tem certeza da salvação? Olha aí. Antes você não tinha. Então, você deve compartilhar Jesus com as pessoas. Fale de Jesus para as pessoas. Não importa se você sabe, se não sabe. Dá o testemunho, você sabe. Então, o Evangelho é simples. Bem simples. O que as pessoas precisam saber para serem salvas? Bem simples. Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu na terra como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. É só isso o Evangelho, é só isso que eles precisam ouvir. Não precisa você saber teologia, não precisa você saber pregar, saber ensinar, não precisa você ter feito algum curso, não precisa você saber falar ou não saber falar. É bem simples, é só isso que eles precisam ouvir. Está aí. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Estamos em Cristo. A partir de quando? A partir do momento que ouvimos o Evangelho, sendo pregado, a palavra de Deus, falando a respeito exatamente disso. Jesus, como homem, veio à terra, levou sobre ele nosso pecado, doença, enfermidade, maldição, juízo de Deus, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Pronto. Ouviu isso aí, creu, está aí bem claro. Ouviu, creu, recebeu o Espírito Santo.
Quem recebe o Espírito Santo está salvo. Então ele diz, quem crer nessa pregação, quem crer na pregação do Evangelho, olha aí, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então ele salva quando as pessoas ouvem a pregação e creem. Crer. Aí a pessoa creu. Agora ela vai ter desejo de ser batizado, né? Tanto batizado nas águas, quanto batizado com o Espírito Santo. O batismo nas águas é uma confirmação externa da fé interna. Então a pessoa se converteu realmente, então ele quer fazer um compromisso, né, público, tanto com Deus quanto com a igreja. E quer ser batizado com o Espírito Santo, porque está aí, uma promessa de Deus, né? Então ele deseja ser batizado com o Espírito Santo. E quando ele for batizado com o Espírito Santo, ele automaticamente vai falar em línguas. E se continuar orando, pedindo, né, orando em línguas principalmente, vai receber também dons do Espírito Santo, que vão capacitá-lo para pregar e ganhar muitas e muitas almas para Jesus Cristo. Então quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê não será salvo. E quem não é salvo é condenado. Agora aí diz bem claro, quais os sinais que acompanham aqueles que creem? Então você diz, eu ouvi o Evangelho, criei. Agora então, os sinais vão confirmar se você creu ou não. Olha aí, expulsarão demônios. Então todo aquele que se converteu realmente expulsa demônio. Tem a autoridade de Jesus para expulsar demônios. Falarão novas línguas. Olha aí, todo aquele que realmente se converteu pode e deve ser batizado com o Espírito Santo e falar em novas línguas. O que aconteceu lá com Filipe, por exemplo, em Samaria, que todos ouviam e viam os sinais que ele fazia, se convertiu, mas não eram batizados com o Espírito Santo. Quando os apóstolos de Jerusalém souberam que eles não eram batizados com o Espírito Santo, enviaram para lá os melhores apóstolos, Pedro e João, para orar por eles, para eles receberem o batismo com o Espírito Santo, que era urgente, era necessário. E eles oraram e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Veja aí a necessidade. Quando Paulo estava em Éfeso, notou que eles não eram batizados com o Espírito Santo, o que Paulo fez? Imediatamente orou por eles, impôs a mão sobre eles e orou, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo, falavam em línguas. Veja, era uma necessidade, uma importância muito grande que se dava ao batismo com o Espírito Santo e que vem perdendo valor na igreja atual. Parece que a igreja não entende mais o Evangelho como ele é. Aí fala sobre pegar em serpentes, né? Não acontecer nada, como Paulo, por exemplo, na ilha de Malta, né? Foi pegar ali os gravetos para colocar na fogueira e uma cobra ali picou a ele, ficou pendurada na mão dele, ele sacudiu a cobra lá no fogo, não aconteceu nada com ele. Se beber alguma coisa mortífera não nos causará dano algum. Veja bem, não tem exemplo na Bíblia, mas quantos servos de Deus, né, durante a caminhada cristã já devem ter sido envenenados e ninguém ficou sabendo que foram envenenados porque não morreram. E aí diz que todo aquele é sinal de todo aquele que é salvo, que realmente se converteu, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados pela oração, não é pelo óleo, não é pelo método, não é pelo tipo de oração. É pela fé. Você ora, crê que Jesus vai curar e Jesus cura. Isso é para todos os crentes? Sim. Então Jesus, quando acabou de falar isso com eles, foi assunto aos céus. Agora, aí diz bem evidente, bem claro, que eles foram o quê? Continuar a obra de Jesus Cristo, ensinando, pregando o Evangelho e curando a todos. Veja aí o que diz. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Veja só. Então eles continuaram indo por toda parte, olha, cumprindo o ídolo de Jesus, ensinando, pregando, olha aí, curando a todos. Os sinais iam seguindo, acompanhando. Eles sempre estavam ali, pregando, ministrando curas, libertação. E todos eram salvos e eram curados, eram libertos. Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, capacitava Jesus como homem para fazer aquela obra, é o mesmo Espírito Santo que está em nós como igreja, e nós devemos dar continuidade. E assim os apóstolos fizeram. Pode ver que o apóstolo Pedro foi conhecido por toda parte,
por causa dos sinais, prodígios, maravilhas, conversões, muitas conversões. Veja que o Filipe, né, foi para Samaria, conhecidíssimo por todos ali, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, né? Então ele pregava e multidões se convertiam. Veja Paulo, por toda parte, sendo usado pelo Espírito Santo com poder tremendo para pregar o Evangelho, né? E ensinar a palavra de Deus. E milhares de pessoas se convertiam, muitas pessoas, milhares de pessoas foram curadas, foram libertas. Então veja, eles copiavam, imitavam Jesus Cristo, sempre ensinando, pregando, curando a todos. Introdução da lição. A missão do discípulo de Cristo é um tema central no cristianismo, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, particularmente na Grande Comissão, Mateus 28, 19 e 20, e em outros textos bíblicos. Nesta lição, apresentaremos alguns tópicos que abordam a missão do discípulo de Cristo com base nos princípios bíblicos. Então vejamos que Jesus praticava, né? Ele ensinava, pregava e curava a todos. E ele ensinou os discípulos. Veja bem, ele estava ensinando e também os enviou a fazer a mesma coisa, a saírem pelas cidades. E eles foram, anunciaram a vinda de Jesus, oraram, as pessoas eram libertas de demônios, eram curadas. Então ele os treinou, né? E deu a eles unção do Espírito Santo para fazerem isso. E eles fizeram, praticaram. Então eles estavam aprendendo, não só na teoria, mas também na prática. É isso que a igreja deve fazer. A escola bíblica dominical deveria ser assim. Os professores da escola bíblica dominical deveriam praticar isso, estar ensinando, pregando e curando a todos. E dando exemplo, então, para os seus alunos e indo com os alunos até onde as pessoas estão e ali mostrando na prática o Evangelho. E os alunos deveriam aprender também a orar pelas pessoas para serem libertas e serem curadas. Assim deveria ser a escola bíblica dominical. A grande comissão, assim chamada, né? Porque Jesus nos comissionou, né? Nos capacitou com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita com dons do Espírito Santo e nós vamos saindo, então, pregando o Evangelho. O Espírito Santo nos dá até palavras quando nós necessitamos. Então, onde está essa grande comissão? Vamos ver aí exemplos, né? Por exemplo, aí, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Em Lucas 24, 49, diz, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E daí em frente, então, pregaria o Evangelho cheio do Espírito Santo. Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em João 20, 21 e 22, diz, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Em Atos 1,8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja que a grande comissão, a ordem de Jesus para sairmos pregando o Evangelho e curando a todos, né, também ensinando a palavra de Deus, está aí, tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de João, quanto em Atos dos Apóstolos. Então, diante de uma ordem tão explícita, tão clara para nós, né? Será que nós vamos ficar aí só pensando sobre isso, falando sobre isso, e não vamos praticar? Então, é missão de todo discípulo. Nós vamos, então, nesta lição, aprender mais sobre isso. No tópico 1 diz, nossa missão é anunciar o Evangelho. Jesus mandou que seus discípulos proclamem o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Assim, cada discípulo de Cristo tem a missão de dar continuidade ao anúncio do Evangelho que nosso Senhor pregou desde o início de seu ministério. Marcos 1, 14 e 15.
Desse modo, todos aqueles que se alistaram neste grande exército de testemunhas do Senhor devem se apresentar, pois foram chamados para continuar a missão de Cristo na terra. A partir da vinda do Espírito Santo no Pentecostes, imediatamente os discípulos de Cristo começaram a testemunhar de Cristo, como está aí em Atos 2,38. Então veja que Jesus mandou a todos os seus discípulos que proclamem o Evangelho. Então nós vamos ensinar, pregar, curar todos. Isso é o Evangelho completo. Não existe como separar sinais, prodígios e maravilhas do Evangelho. Metade do que está escrito nos Evangelhos fala de sinais, prodígios e maravilhas. Então, nós somos pentecostais, nós estamos declarando que nós acreditamos na existência, na prática dos dons do Espírito Santo em evidência, em funcionamento, né, em plena ação. Então, nós temos que exercer o nosso papel e sermos legítimos discípulos de Jesus Cristo. Tanto ensinando, quanto pregando, quanto curando a todos, libertando as pessoas de demônios. Nós temos a missão recebida de Jesus, para nós continuarmos, darmos continuidade ao seu ministério, darmos continuidade à sua obra, ensino, pregação e cura a todos. Nós temos que dar continuidade a isso. Jesus continua vivo, ele ressuscitou. Então ele continua ensinando, pregando, curando a todos. Agora através de nós, a igreja, que temos em nós, morando em nós, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus. Veja que a Bíblia declara aí em Lucas 4, que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Veja que diz aí que Jesus era guiado, controlado pelo Espírito Santo. E todos aqueles sinais, prodígios, maravilhas que operaram através de Jesus em seu ministério terreno, são os mesmos que nós devemos também sermos instrumentos do Espírito Santo para operar. E Jesus disse que nós vamos fazer maiores obras do que ele fez, porque nós temos mais tempo que ele teve aqui na terra. Então, todos nós que cremos no Evangelho devemos nos apresentar diante de Deus, nos colocarmos à disposição de Deus para darmos continuidade à pregação do Evangelho que Jesus iniciou. Quando Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu para o seu amigo Teófilo, provavelmente um homem rico, que pagou todas as despesas de um médico Lucas, né, para escrever o Evangelho. Então Lucas diz para ele que está escrevendo a respeito do que Jesus fez aqui na terra enquanto homem. Depois, Lucas vai escrever Atos dos Apóstolos. E ele agora vai dizer ao Teófilo, eu escrevo agora o que Jesus continua fazendo. Jesus continua anunciando o Evangelho, né, ensinando, pregando e continua curando a todos. Só que agora através dos apóstolos e discípulos, né? Porque nós sabemos aí, Pedro era apóstolo, né? O Paulo, apóstolo, mas o Estevão não era apóstolo, o Filipe não era apóstolo. Então Jesus continuou ensinando, pregando, curando a todos através tanto de apóstolos quanto de discípulos. Então nós vemos claramente aí que a partir do momento que Jesus subiu aos céus, os discípulos já começaram então a pregar o Evangelho por toda parte, né? Foram cheios do Espírito Santo ali, em Atos capítulo 2, e já saíram pregando por toda parte. E o mesmo que acontecia quando Jesus pregava o Evangelho, acontecia quando eles pregavam. Então eles estavam ensinando, pregando, curando a todos. Veja bem, que eles saíram pregando e Deus confirmava a pregação deles com sinais, prodígios e maravilhas. Tópico 1, subtópico 1. A missão do discípulo de Cristo é continuar a sua missão. Como emissários de Cristo, devemos seguir os seus passos. No Evangelho de Marcos, Jesus prega o Evangelho com um anúncio. Chegou a hora, o reino de Deus está perto. É uma ordem. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Marcos 1, 14 a 15. O conteúdo da pregação de Jesus que chegou até nós é tão relevante que o conhecimento dele não pode ficar restrito apenas a algumas pessoas, mas é necessário que todos ouçam e sejam chamados a crer e se arrepender. Os seguidores de Jesus devem levar a mensagem do Evangelho para quem ainda não a conhece, Atos 1:8, e cumprir a missão de fazer discípulos. Então a mensagem que começou, até mesmo em João Batista, que João Batista ainda é Antigo Testamento,
Que ele pregava o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Então Jesus pegou a mesma mensagem e pregou o Evangelho do Reino de Deus, anunciando a mesma coisa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o Reino de Deus. Então, olha só, eles tinham uma oportunidade de entrar para o Reino de Deus, sair do reino de Satanás, entrar para o Reino de Deus, sair do reino das trevas, entrar no reino da luz. E só se faz isso através de Jesus Cristo. Então a pregação sempre foi esta. E nós continuamos pregando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então nós temos que pregar que as pessoas estão em pecado e devemos pregar, ensinar para eles, pregar a eles que Jesus Cristo salva. Que se eles ouvindo a pregação do Evangelho, falando a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus, eles crerem nisso, eles são salvos. Eles recebem o Espírito Santo, serão novas criaturas. Todos os pecados são perdoados. Então, o Evangelho bem simples, claro, deve ser pregado a todos. Então, nossa missão é fazer discípulos. Então, nós vamos ensinar, pregar, né? Curar a todos como Jesus fazia. E aqueles que vão se convertendo vão aprender isso também e vão se tornar pregadores também, ensinadores também, ministradores também de curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, do mesmo jeito que nós que ensinamos, que seguimos o quê? Que seguimos e imitamos a quem? A Jesus Cristo. Então veja que os discípulos andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, né? Quando Jesus estava vivo, eles não acreditavam muito, não tinham noção de tudo aquilo. Após Jesus morrer, eles ainda ficaram em dúvida, mas assim que receberam o batismo com o Espírito Santo, tiveram uma grande transformação. Passaram então a crer realmente, passaram realmente a lembrar-se de tudo que Jesus havia dito e começaram então a ensinar, a pregar, a serem usados tremendamente por Deus em grandes sinais, prodígios, maravilhas, ganhando milhares e milhares de almas. Pode ver que no primeiro dia da igreja, Pedro pregou e já quase 3.000 pessoas se converteram. Quando a lei lá no Antigo Testamento foi promulgada, quase 3.000 pessoas morreram. Agora, quando o Evangelho nasce, quando a igreja nasce, começa a pregar o Evangelho, quase 3.000 pessoas se convertem e são salvas, recebem o Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 2. A missão do discípulo de Cristo é anunciar o Evangelho. A missão de anunciar o Evangelho é uma responsabilidade que Jesus confiou aos seus discípulos e vale ainda hoje, exigindo a colaboração de todos. Atos 8:4, 8:35. Anunciar o Evangelho é falar das boas novas de Jesus como Filho de Deus enviado ao mundo para a salvação de todo aquele que crê. Lucas 24:47. Quem experimentou o amor de Cristo não pode guardar somente para si tão grande alegria. Atos 4:20. A Bíblia nos mostra que os discípulos, após o dia de Pentecostes, partiram de cidade em cidade anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 14:21. Ainda que perseguidos, chicoteados, encarcerados, surrados, difamados e chantageados, os discípulos seguiram firmes na missão recebida de Cristo, uma ordenança irrevogável para os cristãos pregar o Evangelho. Atos 5:28-32. Então veja que a missão de pregar o Evangelho é dada por Jesus a todos aqueles que são seus discípulos, ou seja, todos nós. Então Jesus fala da colaboração de todos os discípulos. Não pode ficar nenhum de fora. Tem gente que pensa assim, não, eu fui chamado só para ensinar. Mas quem ensina o Evangelho tem que praticar o Evangelho. O ensino não é só teoria. Quem experimentou o amor de Deus, o perdão de Deus, não pode guardar para si isso. Precisa compartilhar isso com outras pessoas. Então a Bíblia nos mostra claramente que os discípulos passaram a fazer isso. Agora, evidentemente, sofreram para fazer isso, né? O mundo odeia aqueles que seguem Jesus Cristo. As trevas odeiam a luz. Então foram perseguidos, chicoteados, presos, maltratados, chantageados. Alguns
alguns foram cerrados pelo meio, outros foram crucificados, outros foram degolados, mas seguiram firme fazendo a obra de Deus. Agora veja, se na época os discípulos já pregavam, ensinavam, curavam todos, seguiam Jesus, imitavam Jesus, que faltava tanto tempo para Jesus vir no arrebatamento, mas na nossa época, que nós estamos sentindo a cada dia mais a proximidade da vinda de Jesus para nos buscar. Então temos que amar essas pessoas que estão perdidas e pregar o Evangelho a elas para que elas sejam salvas. Tópico 1, subtópico 3. A missão do discípulo de Cristo é fazer discípulos. O discípulo assume a postura do seu mestre por se identificar com ele. Aceitar e seguir a Cristo, portanto, nos leva de discípulos a também discipuladores, uma vez que somos mandados a fazer outros discípulos. Mateus 28, 20. Para tanto, o Senhor enviou o Espírito Santo para nos capacitar no cumprimento da missão. Atos 1, 8. Nós vemos o exemplo de Jesus. Jesus discipulou aqueles homens. Estava todo o tempo ensinando a eles, pregando a eles, demonstrando na prática, com sinais, prodígios, maravilhas, como que se pregava o Evangelho. Todo o tempo Jesus esteve instruindo aqueles homens. E não só aqueles discípulos e apóstolos, mas todas as pessoas que ele encontrava com elas, ele ia orientá-las, ajudá-las, instruí-las. Nós podemos ver exemplo, com o leproso, com o paralítico de Cafarnaum, com a mulher que tinha fluxo de sangue, com a mulher cananeia, com o cego de Jericó. E depois nós vamos ver os apóstolos seguindo essa orientação. Então eles se concentraram no estudo da palavra de Deus, na oração e na ministração. Oravam, andavam por toda parte, ensinando, pregando e curando a todos. Vamos ver grande exemplo na vida de Pedro, na vida de Filipe, na vida de Paulo. Tópico 2. Jesus Cristo, nosso exemplo maior. Diante da grande responsabilidade de cumprir a missão de anunciar o Evangelho e fazer discípulos, temos em Jesus Cristo o maior exemplo de como devemos cumprir a missão. Neste tópico, vamos ressaltar alguns aspectos relevantes que devem caracterizar a vida dos que estão ocupados em obedecer à grande comissão. Marcos 16, 15 a 20, Mateus 28, 19 a 20. Então vamos ver aí alguns aspectos importantes na vida, então, dos discípulos que copiam, que imitam Jesus Cristo no ensino, na pregação, nos milagres e também no discipulado. Tópico 2, subtópico 1. Viver como Jesus Cristo viveu. O apóstolo João escreveu que devemos andar como Jesus andou. 1 João 2,6. O apóstolo Pedro ressaltou, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2,21. E o próprio Senhor Jesus disse, basta ao discípulo ser como seu mestre. Mateus 10, 25. Portanto, ao longo da nossa jornada e no exercício do ministério, é fundamental buscarmos, com a ajuda do Espírito Santo, os princípios bíblicos, principalmente aqueles que encontramos nos registros da vida e ensinamentos de Jesus nos Evangelhos, a serem aplicados nas diversas situações que vivenciamos. Então veja, nós estamos vendo dias aí que as pessoas querem ensinar o Evangelho, querem pregar, mas não praticam. Veja só, como é que alguém vai ensinar a palavra de Deus? Como é que alguém vai pregar a palavra de Deus? E ele não acredita em batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, não acredita em dons do Espírito Santo. Não é usado para nada disso. Como é que ele vai ensinar? Então, ele está ensinando um falso evangelho, porque as pessoas vão olhar para essa pessoa e não vai ver que ele realmente é um convertido. Não vai ver que realmente ele acredita naquilo que os discípulos acreditavam, que os apóstolos acreditavam. Ele não tem como fundamento os apóstolos. E nós estamos cada dia mais caminhando para esse intelectualismo evangélico, sem a prática. Então, nós devemos andar como Jesus andou. Devemos ensinar, pregar, curar todos como Jesus fez. Então, basta ao discípulo ser como seu mestre. Como era o nosso mestre? O que ele fazia? Olha aí.
andava por toda parte, ensinando, pregando e curando a todos. Então nós imitamos Jesus. Paulo diz que era o quê? O imitador de Jesus. Ele diz, ó, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu estou imitando Jesus Cristo. Tópico 2, subtópico 2. Jesus Cristo, nosso exemplo de humildade. Em um tempo de tanto estrelismo, é preciso ter em mente o exemplo de Jesus Cristo enquanto cumpria seu ministério na terra. Manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Mais tarde, pouco antes de seu discurso de despedida, nosso Senhor causa um grande impacto em seus discípulos. Seu Senhor e Mestre lhes lavou os pés. E ainda disse, eu vos dei o exemplo, façais vós também. João 13, 12 a 15. Paulo expõe que um viver coerente com a vocação cristã é caracterizado pela humildade e mansidão. Efésios 4, 1 a 2. Que o Espírito Santo nos ajude a aprender com Jesus e a andar como ele andou. Então Jesus é o nosso exemplo, né? Aí nós temos um dos exemplos, a humildade de Jesus. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então é nosso exemplo. E nós vamos olhar para Jesus e vamos imitar nisto também. Jesus chama os discípulos, ele vai lavar os pés dos discípulos, né? Ele vai ensinar para eles, olha lá no mundo, quem se assenta à cabeceira da mesa, né? Aquele que é grande é servido por todos. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, quem realmente é um discípulo de Jesus é aquele que vai servir a todos. É aquele que vai se tornar escravo de todos, que é a palavra correta. E Jesus fazia isso, ele servia a todos. Estava todo o tempo disponível para ajudar, para responder perguntas, tirar dúvidas, todo o tempo olhando quem estava sofrendo, ajudando, né, libertando as pessoas de demônios, curando as pessoas, transmitindo a elas, então, o ensino, a pregação do Evangelho para que elas fossem salvas. Uma coisa que sempre funcionava, então, que o altruísmo é sentir a dor dos outros, é aliviar, na prática mesmo, né? Ir lá e aliviar a dor, o sofrimento das pessoas. É tirar as pessoas da condenação do pecado. E Jesus fazia sempre isso com muita humildade, sempre dando honra, glória ao Pai. Tópico 2, subtópico 3. Jesus Cristo, nosso exemplo de compaixão. O discípulo de Cristo deve ter compaixão pelos perdidos e anunciar-lhes o Evangelho para que desfrutem, pelo poder de Jesus, da liberdade e da reconciliação com Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus tem compaixão da multidão que andava desgarrada e errante, como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. Ele também disse aos seus discípulos que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Mateus 9,37. Então vamos ver aí outro exemplo de Jesus, né? Além da humildade, aqui vamos ver a compaixão. Então envolve aí olhar a situação das pessoas, né? Que estão aí perdidos, caminhando para o abismo eterno, né? Pessoas que não conhecem a Deus, que pensam só em se divertirem, que vivem pecados tremendos. Nunca vimos tantos pecados assim, tanta coisa ruim que está acontecendo com a humanidade. Pessoas estão atacando as outras pessoas no meio da rua, batendo, espancando até a morte. Filhos matando pais, maridos matando as esposas. Coisas terríveis têm acontecido, isso tem se multiplicado cada dia mais. Aí guerras e mais guerras, matanças e mais matanças. Cada vez fica pior, cada vez mais o diabo incita as pessoas à violência, à destruição. Então as pessoas andam errantes, né, como ovelhas que não têm pastor. Não têm orientação, não conhecem a palavra de Deus, não ouvem a pregação do Evangelho. Então nós temos que ter compaixão, temos que levar o Evangelho a essas pessoas, temos que levar o poder de Deus para essas pessoas serem livres, libertas de Satanás, libertas dos demônios, para que sejam salvas, sejam curadas, para que sejam libertas. É a nossa obrigação, nosso dever fazer isso. É o dever de todo discípulo de Jesus Cristo. Temos que amar essas pessoas. Jesus resumiu era todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Antiga Aliança e Nova Aliança, tudo ele resumiu em uma palavra só uma palavra: amor.
Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo está resumido no amor. O amor é sacrificial. O amor não espera retorno. Tópico 3. Enfrentando desafios e perseguições por amor a Cristo. O chamado do Senhor para quem quer ser seu discípulo envolve condições. Mateus 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 14, 25 a 27 e também 33. Portanto, há um custo para ser um discípulo de Cristo. Ele oferece salvação, mas exige obediência. Somos abençoados com a vida eterna, mas devemos frutificar. Ele deixou claro que a caminhada como seu discípulo requer renúncia, fruto com perseverança, mesmo em contextos de adversidades, aflições e dificuldades. Então veja que tem condições para servir a Jesus, para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus. E Jesus diz bem claro, quem não toma sua cruz, me segue, não é digno de mim. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas não se preocupe, eu venci o mundo. Veja que Jesus fala que aquele que amar o pai, a mãe, seus irmãos, mais do que a ele, não é digno dele. Olha só, não pode ser discípulo aquele que coloca prioridade na sua família e não em Jesus Cristo. Aquele que coloca prioridade na sua empresa, no seu emprego, na sua casa, no seu carro, não sei onde. Não pode ser discípulo de Jesus Cristo. Jesus está acima de tudo e de todos. Jesus ensina, então, a aborrecer, a odiar tudo aquilo que nos prende, que se torna mais importante para nós do que Jesus Cristo e a pregação do Evangelho. Não importa em que contexto nós estejamos vivendo, não importa as situações, se são difíceis ou se são favoráveis, nós temos que estar ensinando, pregando, curando a todos, praticando o Evangelho de Jesus Cristo. Tópico 3 sobre o tópico 1. Negando-se a si mesmo. Renunciar aos próprios desejos agrada a Deus, que é colocado em primeiro lugar. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Thomas Watson afirmou que a negação do eu é o princípio do cristianismo e que a prática de negar a si mesmo está intimamente relacionada com a salvação. Paulo definiu a autonegação nas seguintes palavras: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então veja que ser discípulo de Jesus Cristo implica em que nós temos uma missão a ser cumprida e que não é uma missão fácil de cumprir, não é uma vida fácil, aí, vida regalada, né? Não é uma vida como muitos aí pregam, como muitos aí acham que deve ser, né? Uma vida muito tranquila, muito feliz, sem problemas, sem adversidades, sem inimigos. Não existe isso para uma vida realmente cristã. Não existe isso para realmente um seguidor de Jesus Cristo verdadeiro. Não podemos colocar nossos prazeres acima do Evangelho, acima do discipulado, acima da prática cristã. Não podemos gastar o nosso tempo em divertimentos enquanto negligenciamos o estudo da Bíblia, negligenciamos o ensino da palavra de Deus, a pregação, a ministração dos dons, né, do poder de Deus para a libertação, cura das pessoas. Não podemos negligenciar o verdadeiro Evangelho. Então Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Ele se sentia, então, sem nenhum mais desejo de aproveitar a vida, como alguns dizem, né? De viver feliz por aí, de se divertir. Esses desejos haviam morrido com a proximidade de Jesus Cristo, com a intimidade com Jesus Cristo. Então ele deixou tanto o Espírito Santo se apoderar dele, dominá-lo totalmente, que ele disse, agora não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim. Quanto mais nós permitimos ao Espírito Santo tomar nossa vida, nos dominar, mais longe fica o mundo, mais sem graça fica o mundo, mais sem desejos pelas coisas do mundo nós ficamos.
E aí nós vamos nos tornando cada dia mais próximos de Jesus Cristo, cada vez mais sendo instrumentos de Jesus Cristo. Essa palavra aí, renunciar, significa dar a Deus, despedir-se, abandonar. Olha, buscar as coisas que são de cima, desejar as coisas que são de cima. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem ama o mundo é inimigo, odeia Deus. Veja lá, a esposa de Ló é um exemplo, né? Olhou para trás, ela amava a vida de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas viviam nas abominações, homossexualismo, bebidas, divertimentos. E ela, na verdade, não queria deixar aquela vida, ela amava aquilo ali. No tempo de Noé, as pessoas ficaram porque amavam o mundo. Olha lá, comiam, bebiam, davam-se casamento. Veja bem, glutonaria, bebidas alcoólicas, casamento não tinha valor mais, era adultério, prostituição por toda parte. Noé entrou na arca com sua família e eles ficaram. Tópico 3, tópico 2, deixando tudo por amor a Jesus. Deixar tudo para seguir a Cristo, segundo o ensinamento bíblico, é um pré-requisito indispensável para o discípulo. O Senhor disse que quem quiser ser seu discípulo deve amá-lo mais do que ama a família e a própria vida. Lucas 14, 26. Podemos dizer que esse é um momento decisivo para o cristão. É uma atitude própria dos seus discípulos, porque segui-lo não é tarefa fácil, mas tem como recompensa a vida eterna. João 16, 33. Então temos uma escolha a fazer. Vida eterna ou vida terrena. Veja bem, é uma escolha. A vida terrena é bem passageira, dura bem pouco tempo. E depois é uma eternidade no inferno, lago de fogo e enxofre, sem Deus, sem paz, sem salvação. Pense nisso. Qual é mais importante? É a vida eterna com Deus, com certeza. Deus mesmo diz que eu coloco diante de vocês dois caminhos. Olha aí, duas escolhas. É o livre-arbítrio. Tem o caminho da vida e tem o caminho da morte. E Deus ainda aconselha, escolhe, pois, o caminho da vida. Então, o discípulo de Cristo deve escolher qual vida você quer ter. Aqui dura bem pouco tempo a nossa vida. Nós temos que viver de acordo com o Evangelho, cumprindo o ID de Jesus, obedecendo a Jesus. Não tem nada mais importante. Nossa reputação, nossos bens, não existe nada mais importante, nem nossa família, nem nossa empresa, nem nosso emprego, nem nossas posses, nada é mais importante do que obedecermos a Jesus, seguirmos a Jesus, praticarmos o Evangelho. Jesus é mais importante. Tópico 3, subtópico 3, bons frutos da missão. Devemos permanecer firmes na missão de pregar o Evangelho, mesmo diante de dificuldades. Hebreus 12, 1 e 2. Os discípulos de Cristo são chamados para produzir bons frutos. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 8. Jesus disse aos seus seguidores, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15, 16. Somente tendo uma vida espiritual frutífera, o crente pode glorificar a Deus. João Batista disse que a árvore que não produz bons frutos será cortada. Mateus 3,10. Que naquele grande dia possamos ouvir do Mestre que demos bons frutos e, então, ele diga, vinde, benditos do meu Pai. Veja, para aquele que entende a ordem de Jesus para pregar o Evangelho, bons frutos, aí, muitos frutos, aí significa o quê? Muitas almas para Jesus. É ensino da palavra de Deus, pregação, ministração de curas, libertações. Isso aí produz o quê? Bons frutos, produz filhos para Deus. Agora, tem outra maneira de entender para aqueles que ensinam, né, que são conhecidos aí, muito intelectuais, como se fosse lá o fruto do Espírito e suas qualidades. Aquilo ali não somos nós que produzimos. É à medida que nós nos entregamos ao Espírito Santo, ele produz isso em nós. Então é bem diferente. Então nós cremos aqui que Jesus está falando a respeito do ganhar almas, de produzir no reino de Deus, pregar o Evangelho, imitar Jesus, ensinando, pregando, curando a todos. E que essas vidas que se convertem
que fiquem congregando, que fiquem salvas, que se tornem também discípulos. Agora é evidente que com a nossa proximidade, a nossa intimidade com o Espírito Santo, né, com Jesus, nós vamos cada dia mais crescendo, melhorando de glória em glória, cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. É evidente. Conclusão: fomos chamados pelo Senhor Jesus para ser seus discípulos, o que significa que recebemos uma missão, pelo poder do Espírito Santo, anunciar o Evangelho até os confins da terra, tendo como exemplo maior o próprio Senhor. É preciso renúncia, compaixão e humildade para frutificarmos com perseverança para a glória de Deus até que Ele venha. Então, todos nós que ouvimos o Evangelho e cremos, recebemos o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus. Então, todos nós temos uma ordem direta de Jesus. E Ele disse que aqueles que o obedecem é que são aqueles que o amam, são aqueles que vão morar com Ele para sempre. Então, é uma ordem que nós devemos obedecer. Todos nós temos o dever, a obrigação de obedecer a Jesus, indo, anunciando, ensinando, pregando, curando a todos, imitando a Jesus. É nosso dever, nossa obrigação. Então, vamos colocar em prática o Evangelho. Se nós queremos ensinar, pratiquemos para que os nossos alunos também sejam imitadores de Jesus Cristo. A Escola Bíblica Dominical foi criada para ganhar almas. Então, use a Escola Bíblica Dominical para ganhar almas. Faça uma Escola Bíblica Dominical que vá ensinar a palavra de Deus, mas também haverá aí sinais, prodígios e maravilhas na prática, atuando em muitas conversões. Cada aluno deve convidar alguém que não é crente ainda, não é salvo ainda, levar para a Escola Bíblica Dominical. É o melhor lugar de se ganhar almas. As pessoas estão ali atentas, ouvindo atentamente, prestando atenção à palavra de Deus. Pode ser feita a Escola Bíblica Dominical na igreja, mas também pode ser feita na casa de pessoas que estão desviadas, pode ser feita na casa de pessoas que não são crentes. A Escola Bíblica Dominical pode ser feita em toda parte, ao mesmo tempo, não precisa ser só no templo. Jesus, quando queria ensinar, ele não ensinava só no templo, ensinava por toda parte. Então sejamos praticantes do Evangelho, imitadores de Jesus Cristo. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu por nós na cruz e ressuscitou, você é salvo agora. Então abra o coração para Deus agora, entregue a sua vida a Deus agora. Jesus vai te usar poderosamente, o Espírito Santo vem morar em você agora. Creia, vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora para que você seja curado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão agora se arrependendo, pedindo perdão. Naquela cruz, Jesus deu a vida por você. Em nome de Jesus, receba o perdão agora pelos seus pecados, receba o Espírito Santo, em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora, escolhe, Senhor, capacita para fazer uma grande obra para Ti. Pai, nós te apresentamos agora esses que estão doentes, estão enfermos. Oh, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, cura agora, Senhor, toca neles. Oh, Jesus, cura cada um agora, em nome de Jesus. Solta todo mal, sai em nome de Jesus, sai toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, neles agora e cura. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Não se esqueça, dê um like aí, se inscreva em nosso canal, isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. Coloca o link desse vídeo aqui, aí pelos seus grupos, Passa aí para os seus familiares, que aqui nós fazemos um convite, também oramos por curas. Então passe esse link para todos. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, e os estudos escritos, mais estudos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí também, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Então está, DDD 99, o telefone é 991520454. Se você deseja nos ajudar, aí está o nosso Pix, as contas estão aí, você dá uma olhadinha.
O Pix é o meu CPF, que está aí, 331-957-81620. Amém? Deus abençoe os irmãos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.